Ceganeiros e ceganeiras, sejam bem-vindos ao BudaCast Entrevista. O BudaCast é o podcast da Brasil Soccer Cacá Internacional, também conhecida como BSGI, uma organização não governamental que atua em meio à sociedade em prol da paz, cultura e educação. A BSGI tem como base a filosofia humanista do budismo Nichiren Daishonin, que preza pela dignidade da vida e está presente em 192 países e territórios. Bom, eu sou o Vinícius Alexis e junto comigo, mais direto de sua casa, está ela. Oiê, eu sou a Amanda Gelombauskas e hoje nós vamos falar sobre a Agenda 2030. E para falar desse tema, a gente chamou um convidado especial, ele, Anderson Yoshikawa, coordenador da divisão dos jovens da BSGI. Um salve de palmas aí para o Anderson. E aí, Anderson, você tá feliz de estar aqui com a gente? Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite, sei lá. Volta tudo aí. Desculpa. Vou de novo. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer inenarrável estar aqui com vocês, participar desse BudaCast Entrevista. Espero, do fundo do coração, poder corresponder às expectativas de vocês, mas estou bastante feliz. Eu tô te sentindo um pouquinho nervoso, Anderson. Então, se você tá nervoso, não fique, porque os nossos ouvintes, eles não mordem, mas como bons budistas, eles determinam. Então, toma bastante cuidado com o que você vai dizer aqui para eles, tá bom? Vini, você quer fazer as honras do nosso entrevistado e apresentá-lo aqui à Nação Ceganeira? Eu sei que ele é um cara de conteúdo, então eu vou deixar essa responsa com você. Bora lá! Então, Andy, você está no arquivo confidencial do BudaCast Entrevista. Brincadeira, zoeira. Então, antes da gente falar da Agenda 2030, vamos conhecer um pouquinho mais do Anderson, que a nação também pode chamá-lo carinhosamente de Andy. Anderson Nobu Yoshikawa tem 36 anos, fez aniversário no último dia 12 de maio, e é conhecido pelos amigos e familiares como Andy. Alguns mais próximos o chamam de No ou de Di. Nasceu em uma família budista no extremo leste de São Paulo. Está casado com Ana Carolina, em um relacionamento há 13 anos, uma vida construída desde o início da juventude de vocês. É pai da Emily, a famosa Mimi, que vai fazer 2 anos dia 11 de julho. E 11 de julho é uma data para lá significativa, já que é o aniversário da divisão masculina de jovens, o aniversário do meu querido grupo Gajokai e também o aniversário da minha filha, Valentina. Formado em administração e comércio exterior, é gestor no Colégio Soca do Brasil, o que é motivo de grande orgulho. Tem como hobby sair com os amigos e ir à Arena Corinthians, acompanhar o Timão. Aliás, segundo seus pais, seu irmão e a sua esposa, ser corintiano é o seu principal defeito, mas acho que para muitos ceganeiros e ceganeiras isso é uma grande qualidade. Gosta de comida japonesa, principalmente carê. Nas horas vagas, brinca muito com a Mimi e assiste filmes e séries com a família. Nas palavras do seu irmão mais novo, Bruno, Andy sempre se dedica em tudo o que faz, se esforça e se preocupa pela proteção de todos, da família e amigos. Sempre se dedicou à sua vida na organização, lutando até o fim para conquistar inúmeras vitórias junto com os companheiros. A frase de sua vida é: tudo o que você tem, tudo o que você faz, tudo aquilo que você mesmo se transforma é o resultado de suas escolhas. Você tem o poder de decidir a direção de sua vida. Como vai usar esse poder? Qual é a escolha nesse exato instante? Boa, Vini. Gente, eu também vou contar aqui para a nação um pouquinho do Anderson, que poucos conhecem. Então, na visão da Carol, a esposa, quando eu conversei com a Carol, ela falou da parceria que vocês têm e que uma característica sua, Andy, é que ela ressaltou que você tem humor para lidar com as coisas e com as dificuldades e que isso faz total diferença na forma de enfrentar os problemas. Enfim, que você é um jovem de grande valor na sociedade, a gente já sabe, sem falar aí nessas novas definições de pai atualizadas com sucesso. E a Carol mandou um recadinho aqui para você ficar inspirado para nossa entrevista aqui no BudaCast, então bora ouvir? Solta aí, editor! Ele é um exemplo de pai, é um exemplo de marido, é um exemplo de ser humano, de amigo, de filho, de irmão e de líder. O Andy tem um coração grandioso, então se eu pudesse descrever ele em uma única palavra, seria isso: o senso de justiça, por lutar pela felicidade das pessoas, por sempre se preocupar com o outro, e o coração imenso e benevolente que ele tem.
E eu aproveito para finalizar manifestando a minha gratidão em tê-lo ao meu lado, como marido e como pai da minha filha. Acho que é isso. Obrigada pela oportunidade. Preparado, Andy? Esperava por essa? Caramba, foi melhor que o arquivo confidencial essa. Acho que eu me conheci melhor depois desses comentários aí. Muito obrigado, fiquei bastante feliz. Agora a Nação Ceganeira conheceu melhor o Andy e viu quanto a responsa minha e da Amanda é grande para conduzir essa entrevista aqui no BudaCast. Mas vamos ao nosso tema principal, que é a Agenda 2030. Sabendo que faltam exatamente 10 anos para o tão aguardado ano de 2030, foi criada essa agenda que reúne 20 objetivos da divisão dos jovens da BSGI. Por isso te perguntamos, Andy, qual é o contexto da Agenda 2030 e como que ela surgiu? E complementando a pergunta da Amanda, qual a importância da Agenda 2030 e como ela funciona na prática? Bom, no ano passado, a divisão dos jovens já havia lançado o Senior Generation como um movimento para unir e fortalecer a divisão e com o intuito de quebrar alguns formatos padrões e tradicionais já existentes na organização, Ou seja, a localidade ela teria a autonomia de criar modelos de atividades de acordo com as características do seu distrito, Então, isso significava que as reuniões poderiam ser feitas em conjunto, DMJ, DFJ e DE, assim como também poderão ser feitas por divisão, independentemente da forma, seja reunião, movimento de visitas, estudo do Gosho, enfim. O mais importante, na verdade, seria movimentar os jovens, No entanto, além de ter sido apenas o primeiro ano do Sega Generation, encontramos também algumas dificuldades em nortear o que deveria ser discutido, aprendido e praticado no Sega Generation. Além disso, temos, na verdade, um objetivo numérico muito claro até 2030, que é de consolidar 200 mil jovens na BSGI. Ou seja, apesar desse grandioso objetivo numérico existir, precisávamos agora, na verdade, projetar que tipo de jovens deveríamos nos tornar e criar, como seriam os jovens da BSGI e o que seria de fato essa geração Sega em 2030. Aí surgiu a Agenda 2030, que foi elaborada em cima de orientações de propostas de paz do presidente Queda. São 20 objetivos que devem ser transformados em ações, gerando resultados reais e efetivos, internos e externos, visando 2030, Então, a agenda representa o nosso compromisso enquanto jovem discípulo Ikeda. A Agenda 2030, ela nos possibilita trazer diversos e claros direcionamentos e uma autonomia para qualquer jovem, de diferentes idades, gerações, culturas, regiões, enfim. O propósito é que o jovem da BSGI se torne um jovem de primeira categoria, um verdadeiro protagonista em qualquer campo de atuação. Um jovem que possui sonhos, que luta por uma causa e que tenha uma base filosófica e religiosa sólida, com certeza conquistará muitas vitórias e comprovações, inspirando então muitas outras pessoas. Então a agenda ela deve ser traduzida em ações, com o intuito de gerar resultados reais de avanço, mudança e transformação da geração de jovens, da organização e, por consequência, da própria sociedade. Em especial, então, esses 20 objetivos irão nortear todas as ações da divisão dos jovens e, portanto, de todo o movimento do Senior Generation de 2020 a 2030. Então, os discursos, as matérias, os direcionamentos das divisões estarão sempre alinhados a esses objetivos. As organizações, elas devem abordar e trabalhar esses temas nas atividades, principalmente do Senior Generation. Na prática, a organização de base ou os próprios jovens, elas podem definir quais objetivos da agenda mais vão de encontro com a característica ou perfil de seus membros e da sua localidade, e trabalhar em cima deles, nas atividades já realizadas na sua organização. Lembrando que independe do formato ou do modelo praticado na sua organização. O importante é ir ao encontro dos jovens, empoderando-os com base na Agenda 2030. E uma coisa bastante importante de falar, de mencionar, não é obrigatório seguir os 20 objetivos de uma forma ordenada e criteriosa. A ideia também não é concluir 100% dessa agenda em um ano. Teremos até 2030 para colocar esses objetivos em prática.
Espero que tenha ficado um pouquinho claro o conceito e a forma prática de colocar essa agenda. Boa, Andy. A gente sabe que a agenda ela foi dividida em 4 pilares, né? Então, dentro do pilar 1, são abordados temas como a revolução humana, que é a base, né, para o desenvolvimento individual, e também aborda temas como prática da fé, juramento, revolução humana, paz mundial e as relações humanas também. Então, você concorda que esses princípios são realmente princípios básicos da DJ, que eles são uma base para o desenvolvimento individual dos jovens? Com certeza, assim, não só para os jovens, mas para qualquer indivíduo, né? Quando nos dedicamos ao exercício budista, né, nos esforçando nas práticas individual e altruísta, estaremos naturalmente criando essa base para o nosso desenvolvimento individual. Então, esse primeiro pilar representa ações básicas e essenciais, né, que irão solidificar a nossa base enquanto ser humano. São objetivos que, ao serem desafiados e colocados em prática, nos fortalece internamente, né, e nos encoraja a buscar outras ações ainda maiores e mais altruístas, né? Então, de fato, esse primeiro pilar é a base, é a essência do desenvolvimento do indivíduo, do ser humano. E enquanto divisão dos jovens, nós acreditamos, então, que é essa sustentação de todo jovem que está alinhado aos princípios da Gakkai. Andy, queria que você falasse um pouquinho também sobre o pilar número 2 da agenda, que fala em respeito à dignidade da vida. Ele trata sobre necessidade de mestre-discípulo, movimento renascença, futuro, modelo de expansão e tolerância sábia. Qual que é a relevância desses pontos abordados? Como nós temos a imensa boa sorte, né, de pertencer à BSGI, que é uma organização que de fato propaga corretamente os ensinamentos do budismo Nichiren, e que divulga com orgulho, né, os elevados ideais humanísticos da Gakkai e do presidente Ikeda. Então, esse pilar ele acaba representando ações que consolidam a BSGI enquanto monarca do mundo, no que tange ao respeito ao ser humano e à dignidade da vida, né? Então, são ações que demonstram e comprovam o nosso estado de vida elevado de levar coragem, esperança e felicidade às pessoas, respeitando a individualidade das pessoas e que promove a união da diversidade, criando valores em cada indivíduo. Então, são objetivos que vão dar base para uma consolidação da nossa organização, né? Então, praticamente, a nossa ação altruísta enquanto membro da nossa organização chamada BSGI. Andy, e falando do pilar 3, a gente também é o pilar da educação, né? Então, a gente sabe que é um pilar super importante, né, tanto para a nossa organização, acho que para a sociedade como um todo, educação e cultura Soka, que mostra as frentes de atuação dos ideais Soka e engloba a filosofia da transformação do ser humano, do humanismo, da educação em si, da própria cultura Soka, além dessas boas práticas aí sociais. Você trabalha na escola Soka, né? Então, acho que mais do que ninguém sabe da importância da educação na sociedade. É pai agora, né, da pequena Emily, tem a responsabilidade, o compromisso aí com o desenvolvimento e a educação dela, né? E então, conta pra gente um pouquinho sobre esse terceiro pilar da agenda e toda a importância do contexto dela. Esse pilar, ele representa em ação, né, os ideais de paz, cultura e educação da Gakkai, né? Eu gostaria de mencionar, na verdade, o que consta no próprio site da Soka Gakkai Internacional. É uma frase que diz o seguinte: é uma organização comunitária budista que promove a paz, a cultura e a educação centradas no respeito à dignidade da vida. Os membros da SGI que praticam a filosofia de Nichiren Daishonin são encorajados a acreditar em seu potencial ilimitado enquanto contribuem em suas comunidades como cidadãos globais empoderados e respondem às questões que envolvem toda a humanidade. Os esforços da SGI na construção de uma cultura de paz são baseados no compromisso com o diálogo e com a não violência e no entendimento de que a felicidade individual está intrinsecamente relacionada com a paz mundial. É isso que consta no site da SGI, ou seja, é praticamente esse terceiro pilar, né? Falando até como pai e como funcionário do Colégio Soka, né, apesar de não ser professor e trabalhar na parte administrativa, mas convivendo, né, com a parte da educação,
essas ações desse terceiro pilar se tornam ainda mais importantes, né, e ficam evidentes para mim, em particular, como realmente fazem diferença no desenvolvimento de uma criança, de um ser humano, que acredita no seu potencial, né, e que principalmente acredita na construção de um mundo melhor e uma sociedade muito mais justa, né? Então é um pilar realmente muito importante, né, que vai de encontro a cada ser humano, no potencial de cada ser humano, nessas frentes de atuação da SGI, que é a paz, a cultura e a educação. O último pilar, Andy, é o que eu mais gosto, que fala sobre transformação social, que para mim é algo muito necessário para o Brasil em que a gente vive. E fala desse nosso compromisso não só com o Brasil, mas com o mundo como um todo. E é um pilar, para mim, extremamente complexo, porque ele trata de várias coisas, né? Entre elas cultura de paz, cidadania global, empoderamento do povo, desarmamento e preservação da vida. Aparentemente, né, lendo, né, os objetivos desse quarto pilar, né, eles realmente são complexos, né? Para colocá-los em prática, realmente precisamos aprofundar o significado de Cosenrufo. A gente precisa sair da caixinha para compreendermos que o mundo é de fato o nosso verdadeiro palco, né? Porém, independente de onde estejamos, né, independente do local onde nós atuamos, o nosso papel enquanto cidadão global, consciente da sua missão, enquanto Bodhisattva da Terra, é o de suplantar a maldade do coração humano, né, provocando assim a transformação social. Dessa forma, né, direta ou indiretamente, esse pilar poderá ser edificado de forma concreta e com muito orgulho de fazermos parte, né? Gostaria de representar este pilar, né, com o seguinte trecho do poema O Azul é Mais Azul que o Nil, de autoria do presidente Queda, né? Então, o seguinte trecho diz o seguinte: meu jovem, não questione se a grandiosa correnteza do Cosenrufo é ou não uma certeza no curso da história. Questione sim, a todo momento, se possui ou não a paixão de tornar o Cosenrufo numa certeza em seu próprio coração, com o labor e suor de si mesmo. O Cosenrufo é implantar o supremo estado de vida do Buda, no coração da humanidade, seguindo o testamento de Daishonin, cobrindo esta grande terra eternamente com um desabrochar exuberante de flores da renascença da vida. Então é um pilar muito profundo, são objetivos que aparentemente é de longo alcance, né? Mas essa ação local, exatamente onde eu estou agora, com a certeza de que esses objetivos, esse grande ideal de Cosenrufo, é uma convicção, é uma certeza nas minhas orações, na minha atuação, que eu vou conseguir concretizar esses objetivos da Agenda 2030, né? Então a gente não pode achar que é uma coisa que está fora da minha realidade, né? Muito pelo contrário. Mas essa minha ação, enquanto jovem, engajado, protagonista, que na minha localidade eu vou fazer com que esses conceitos se tornem uma realidade. E acho que aí também, falando um pouco até da fé inabalável, né, Andy? Não é porque a gente, obviamente, o mundo está vivendo uma situação aí, é um caos, né, literalmente, aí, principalmente na área da saúde, mas isso não é motivo, né, para os jovens também ficarem aí só nas suas casinhas sem fazer nada, né? Eu acho que essa fé inabalável aí a gente consegue desde agora, né, o levantar-se só, de fato, né, para colocar em ação esses objetivos, né? Com certeza. Na verdade, o que o presidente Queda espera desse jovem, né, é que não é que seja um jovem que vive na zona de conforto ou que só pense simplesmente na transformação da sua realidade, né? Mas é um jovem engajado na transformação de um algo maior. E a gente tem a grande boa sorte de lutar em prol de um ideal chamado Cosenrufo, né? Que é de poder levar essa coragem, essa esperança na vida de tantas outras pessoas através do nosso levantar, através da nossa vitória, comprovação. Então, de fato, deixar a nossa ignorância, o nosso egoísmo de lado e entender que a nossa ação faz provocar uma transformação, uma revolução muito maior. Nós precisamos acreditar nesse potencial, nessa capacidade que nós temos enquanto indivíduo, né? E não deixar de cuidar da saúde, né? Que também. Com certeza. Antes, a gente não pode terminar essa entrevista sem o nosso momento decisão do BudaCast. E a gente, então, gostaria de te pedir algumas palavras de incentivo para a nação ceganeira. Claro, é um grande prazer. Na verdade, a decisão é sempre com base nas palavras aqui da Sensei.
adianto aqui, né, desde já, que foi uma grande honra, um grande prazer poder participar, né, desse programa, né, e eu gostaria então de poder dirigir algumas palavras do Sensei para toda essa grande nação da divisão dos jovens, né. O presidente Queda, né, ele afirma que a juventude é uma época de muitos desafios e de construção, né. Dizem que, já ouvi falar isso, né, acho que vocês também já ouviram, que nós somos exatamente do tamanho dos nossos sonhos. E aí o presidente Queda, ele diz o seguinte, né, mesmo que nem todos os seus sonhos se tornem realidade, espero que vivam sempre com algum sonho no coração. É isso que significa a juventude. E ter sonhos é a marca de uma pessoa que continuará a crescer durante toda a vida. Qualquer sonho é bom. Por favor, tenha o seu próprio sonho, um sonho que corresponda ao seu caráter único. E na mensagem, né, que o Queda Sensei enviou para a divisão dos jovens ano passado, consta o seguinte trecho. Meu venerado mestre Josei Toda declarou, o jovem é a grande nau do povo. Segurar firmemente o leme, mesmo diante das tempestades da época, proteger as pessoas comuns e conduzi-las à paz e à felicidade, são deveres inalterados dos jovens. Peço a vocês, da divisão dos jovens, que sucedam o espírito de mestre e discípulo dos 3 primeiros presidentes da Soka Gakkai e lutem com todas as forças em prol das pessoas por toda a vida. Enfim, se sonhamos com uma nova vida, né, se temos desafios que precisam ser vencidos, vamos então nos levantar imediatamente, né? Enfrentar a realidade, ciente de que cada um de nós pode conquistar aquilo que desejamos. Não vamos esperar por nada e por ninguém, né? A mudança é agora, a mudança é comigo, com cada um de nós. Vamos de uma forma concreta, firme, criar uma história dourada da juventude sem arrependimentos, né? Afinal, nós somos a geração Seiga. Então, conto muito com cada um de vocês, contem comigo também, né? Vamos juntos construir essa geração Seiga 2030 com muita alegria, com muita paixão e com muito dinamismo, tá bom? Muito, muito obrigado, gente. Um grande abraço. Muitíssimo obrigado, Andy, pela participação no BudaCast Entrevista. Eu tenho certeza que toda essa nação ceganeira que nos acompanhou, não só agora tem uma noção mais clara do que é a Agenda 2030, mas principalmente no papel para o seu desenvolvimento pessoal, visando construir essa geração dos jovens, né, dos sonhos do mestre daqui a 10 anos de 2030. Muito, muito obrigado, Andy. E aí, Amandinha, gostou dos incentivos? Tá incentivada? Bota incentivada nisso, Vini. Certamente, depois dessa entrevista, eu, você, toda a nação ceganeira, vamos nos tornar jovens com base sólida, com um propósito claro e ideal grandioso. E todo mundo pronto aí para vencer. Obrigada, viu, Andy? Participaram dessa edição Amanda Genombauskas, Vinícius Alexis, Fábio Coppola, Gabriela Toyoda, Bianca Ramos, Vitor Ogawa, Gustavo Fang, com colaboração de Elisângela Florentino Endo.